Olá a todos e a todas. Eu vim aqui nesse vídeo falar um pouco mais sobre saneamento e sobre o estado desse serviço fundamental à vida humana no Brasil, mais especificamente. Primeiro eu queria fazer uma ressalva de que aqui eu vou usar a palavra saneamento normalmente como sinônimo dos serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotamento sanitário. Porém, no Brasil, esses serviços são definidos por lei não só como água e esgoto, como eu falei, mas também como o manejo de resíduos sólidos urbanos e o manejo de águas pluviais. Então fica essa ressalva feita. Eu não sei como essa nomenclatura é feita no restante da América Latina, mas aqui no Brasil é assim. No entanto, eu vou usar o uso mais comum, eu vou fazer o uso mais comum desse termo, que é usar saneamento como sinônimo de serviços de água e esgoto, né? Então, dito isso, a primeira coisa que eu queria dizer é que desde 2010 o saneamento é reconhecido pela ONU como um direito humano fundamental. E por que ele foi reconhecido como um direito humano fundamental? Porque ele faz parte das condições mínimas de vida digna da população e também porque ele se relaciona com diversos outros direitos fundamentais. O direito fundamental à saúde é muito impactado pelo direito fundamental ao saneamento básico, o direito fundamental ao acesso à escola, por exemplo, a redução da pobreza, as cidades, a sustentabilidade das cidades. Então, por todos esses motivos, em 2010, a ONU reconheceu o acesso à água potável e saneamento adequado como um direito humano fundamental. E o que precisa, o que significa o direito ao saneamento ser um direito humano fundamental? Bom, primeiro ele significa que o acesso à água e o acesso à coleta e tratamento de esgoto adequados são um direito legal e não um favor ou uma caridade, ou algo dessa ordem que os governos provêm à sua população. É direito de todo cidadão dos países signatários dessa resolução da ONU, dentre os quais se inclui o Brasil, o direito ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário adequado. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a melhora na prestação desses serviços deve ser uma prioridade dos governos, né? Então, não é mandatário que o governo já tenha isso resolvido, mas ele tem que buscar formas de aumentar e aprimorar o acesso a esses serviços de maneira prioritária. E por fim, também significa que as comunidades menos servidas e as populações mais vulneráveis, não apenas elas devem ser priorizadas nos investimentos de expansão desses serviços devem chegar também a elas e de maneira prioritária, mas elas também devem ser capacitadas e incentivadas a participar do processo de tomada de decisões em relação a esse serviço. E aí, bom, essas são algumas implicações, né? E agora falando um pouco assim, o que esse serviço precisa ter, que características ele precisa ter para ser considerado de que esse direito humano fundamental está garantido, né? Em primeiro lugar, o abastecimento de água e a disponibilidade de coleta e tratamento de esgotamento sanitário, ela deve ser contínua e suficiente para os usos pessoais e domésticos. Então, ela não pode ter intermitência e ela tem que ser suficiente para você realizar todas as tarefas necessárias à continuidade da vida. Então, higiene pessoal, banho, serviços domésticos, esse tipo de coisa. Tem que ter um volume de água suficiente para realizar essas atividades. Em segundo lugar, a água em especial ela deve ser segura, ou seja, ela não pode conter nenhum elemento que prejudique a saúde, né? Além disso, todas as instalações e serviços de água e saneamento, esgotamento sanitário, elas devem ser culturalmente adequadas, ou seja, elas devem dialogar com a cultura daquele lugar, daquela localidade. Elas devem levar em consideração requisitos de gênero, de ciclo da vida, né? Ou seja, das gerações e da preservação dos recursos para as gerações seguintes e da privacidade, né?
Além disso, o acesso, principalmente à água, mas também ao saneamento, né? Mas a água porque tem a ver com as fontes de recursos hídricos, ele deve estar fisicamente disponível, né? Então a gente tem um problema de muitas famílias, muitas mulheres que caminham muitos quilômetros para conseguir ter um abastecimento de água adequado, e isso está, obviamente, em desacordo com o que seria um direito humano fundamental à água e ao saneamento garantido. Então, esses serviços eles têm que estar fisicamente disponíveis, têm que ser fáceis de serem acessados por toda a população. E, por fim, mas não menos importante, os serviços têm que ser providos a preços razoáveis. Ou seja, o recomendado pela ONU é que seja menos do que 5% do orçamento doméstico e que se respeite a capacidade de pagamento daquela população, de forma que o pagamento por esses serviços de água e esgoto não atrapalhe o pagamento a outros serviços essenciais, como, por exemplo, habitação e alimentação. Então, são esses os elementos que eles devem ser alcançados para que se tenha o direito humano fundamental à água e esgoto garantidos, né? E aí, em relação a esses elementos que eu mencionei, a gente deve evitar alguns erros de interpretação, às vezes, né? Um primeiro é o que está relacionado à questão da capacidade de pagamento. Ainda que sempre deva ser respeitado a capacidade de pagamento da população e que todas as pessoas, mesmo aquelas que não têm capacidade de pagar, têm direito àquele serviço, isso não quer dizer que ele vai ser necessariamente de graça. Pelo contrário, cada um deve e pode contribuir com o que é possível, e aí você tem o estabelecimento de tarifas sociais ou até mesmo de eventuais gratuidades, mas a contribuição pode ser não apenas de modo financeiro, mas também através, por exemplo, da participação em órgãos de controle social, na participação em audiências públicas que tratam do tema de saneamento, ou mesmo, por exemplo, em áreas rurais e comunidades isoladas, na autogestão dos seus sistemas de saneamento lá implementados, né? Um segundo erro de interpretação que a gente deve evitar é que, como é um direito humano fundamental, a gente pode usar os recursos hídricos de maneira ilimitada. Isso também deve ser evitado, porque, pelo contrário, né, a gente tem que usar eles de maneira responsável, uma vez que a gente quer garantir o acesso a eles não só para a geração presente e para quem está vivo agora, mas também para gerações futuras. A gente quer que ele esteja disponível de maneira intertemporal. E para além disso, também não quer dizer que todo mundo, o fato de que é um direito humano fundamental que deve ser garantido, não quer dizer que todo mundo vai ter a mesma forma de acesso a esse direito. Ou seja, nem todo mundo necessariamente vai ter água canalizada em casa, por exemplo, ou vai ter também o seu esgoto retirado por meio de rede. Em lugares isolados, em comunidades rurais, em que é muito difícil a chegada de redes de esgoto ou de água, ou muito custosas, você pode ter soluções locais que são adequadas sanitariamente. Não é qualquer solução, mas soluções como fossa séptica, desde que limpa regularmente e que construída de uma forma que não contamine o lençol freático, ou então poços, desde que autorizados e que tenham uma captação de água num lugar adequado, com qualidade adequada, são considerados soluções adequadas e que também garantem o direito à água e ao esgotamento sanitário, né? Para além de ser um direito humano fundamental, o acesso ao abastecimento de água e saneamento, ele é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, é o ODS 6, né? E esses objetivos, eles trazem algumas metas a serem atingidas até 2030. São metas universais para todos os países, signatários e membros da ONU. E dentro desse ODS 6, acesso à água e ao saneamento, as metas são as seguintes: acesso universal e equitativo à água para consumo humano, acesso ao saneamento e higiene adequados para todos e acabar com a defecação a céu aberto, que ainda é um problema. No Brasil atinge um percentual pequeno da população, mas quando você coloca em número de pessoas é muita gente, e isso deve ser combatido. Melhorar a qualidade da água, aumentar a eficiência do uso da água, ou seja, estimular técnicas
de reuso da água, reduzir as perdas de água que às vezes acontecem no transporte entre o tratamento da água e a captação e o tratamento da água e a água chegar na casa das pessoas. A gente tem um índice de perdas muito grande no Brasil. E proteger e restaurar os ecossistemas relacionados à água, que tem a ver com jogar menos esgoto nos corpos hídricos, tem a ver com esse uso eficiente dos recursos hídricos, né? Além disso, o Brasil ele também possui uma lei do saneamento básico e um plano nacional do saneamento básico. Esse plano nacional do saneamento básico, o chamado PlanSAB, e aí agora eu vou falar um pouquinho mais da situação do Brasil no saneamento, ele faz um diagnóstico situacional do saneamento no Brasil, segundo as diversas regiões do país, e ele estabelece metas a serem atingidas até 2033, metas de universalização, e para atingir tais metas ele estima um investimento necessário. E aí qual é o investimento necessário atualizado a preços de 2018 que o PlanSAB prevê para a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033? O PlanSAB prevê que são necessários em torno de 26 bilhões por ano em investimento para alcançar esses números até 2030. E parece muito dinheiro, e de fato é muito dinheiro, mas quando a gente compara com o PIB do Brasil, né, o PIB do Brasil ano passado foi mais de 7 trilhões, então quando a gente compara esse investimento ao PIB do Brasil, ele representa na verdade apenas 0,4% do PIB brasileiro. No entanto, a gente vem fazendo menos da metade desses investimentos necessários. E isso se reflete no estado do saneamento no Brasil hoje em dia. Qual é esse estado? A gente no abastecimento de água tem 83% de atendimento da população. No esgotamento sanitário, a gente tem só 53%. E isso a gente está falando de coleta. No tratamento é menor ainda. Esse é o acesso quantitativo, ou seja, quantas pessoas têm rede de água e esgoto em casa. Mas quando a gente olha para um aspecto qualitativo, que foi um conceito também trazido pelo PlanSAB, esse atendimento é ainda menor. E qual é a diferença de um para o outro? O qualitativo, ele inclui no déficit não só quem não tem atendimento, mas também quem tem atendimento, mas não de maneira adequada. Então, no caso da água, por exemplo, se você tem rede de água em casa, mas a água não chega todo dia, ela não chega na qualidade adequada, isso seria considerado dentro do déficit. Então, quando a gente olha para o déficit de água, por exemplo, ele sai de 17% do ponto de vista só quantitativo, quem tem a rede em casa, para 42%, quando a gente olha não só para quem tem a rede, mas se o serviço está sendo provido com a continuidade, a suficiência e a qualidade necessárias. Então, nos dois serviços, a gente ainda tem muitos investimentos a serem feitos. Mais do que isso, a gente tem uma desigualdade regional, social, de gênero, de raça, de escolaridade, de renda muito grande. Enquanto a média do Brasil, do ponto de vista quantitativo, na água é de 83%, no norte e no nordeste, esses índices ficam muito abaixo, né? No norte, o atendimento de água é de 57% e no nordeste de 74%. No esgoto, a mesma coisa. Enquanto o índice de coleta do Brasil é de 53%, no norte ele é de 10% e no nordeste ele é de 28%. E, pasmem, apesar dessas regiões geográficas terem a maior participação nos déficits, tanto de água quanto de esgoto, entre 2014 e 2018, essas regiões receberam só 20% dos investimentos realizados no Brasil. Então é um problema muito grave que vem se agravando porque os investimentos não vêm sendo feitos nas regiões mais deficitárias. Quando a gente olha do ponto de vista da renda, acontece a mesma coisa. O déficit de água está 88% nos domicílios que recebem até um salário mínimo de renda. E o de esgoto, 70% do déficit está concentrado também nesses domicílios que recebem até um salário mínimo. O mesmo acontece com anos de escolaridade e raça, né? Pessoas pretas e pardas
concentram a maior parte do déficit no acesso, são as que menos têm acesso a esses serviços, e pessoas com escolaridade até 8 anos também são as que menos têm acesso aos serviços de água e esgotamento sanitário. Então, não apenas o déficit precisa ser endereçado da maneira correta, os investimentos precisam ser feitos nos lugares onde mais precisa, mas esses dados são muito importantes para a gente saber que investir em saneamento é garantir um direito humano fundamental, mas é também investir na redução das desigualdades sociais, regionais, raciais e de gênero da população brasileira. E eu acredito que provavelmente esses índices se repetem em maior ou menor grau em toda a América Latina. E aí, como eu disse, a gente vem fazendo investimentos muito aquém dos necessários. Mas quem é responsável por resolver o problema do saneamento no Brasil? No Brasil, o titular do serviço, o responsável por toda a gestão do saneamento é o município. A União tem como competência instituir diretrizes para a prestação desses serviços, para a gestão desses serviços. Mas, para além disso, a União também tem um poder muito grande, porque normalmente é ela, seja através das instituições públicas de financiamento, seja através do seu orçamento, ela tem um papel importante de financiar os investimentos nesse setor de infraestrutura, que é um setor que precisa de investimentos no longo prazo, né? Mas voltando para o município como titular, como responsável pela gestão dos serviços de saneamento, ele tem algumas atribuições. Ele tem a atribuição de planejar os serviços, a atribuição de prestar o serviço, a atribuição de regular o serviço, a atribuição de fiscalizar o serviço, a atribuição de fazer o controle social, promover o controle social dos serviços. E aí, falando sobre cada um dessas responsabilidades. Tem duas responsabilidades que o município não pode delegar, ele não pode passar para outra entidade, que é o planejamento e o controle social. O que é o planejamento? O planejamento é justamente a realização de um diagnóstico da situação do saneamento naquela cidade e o que vai ser priorizado dentro dos investimentos e que ações, inclusive fora do âmbito do saneamento, por exemplo, ações de desenvolvimento urbano, ações de regularização fundiária de ocupações informais, que devem ser feitas para viabilizar a melhoria do saneamento. E a prestação de serviços, em tese, deveria estar sempre ligada com o plano municipal de saneamento. O plano de saneamento ele pode ser também regional, desde que os municípios concordem. E aí também cabe fazer uma ressalva. No caso de interesse comum, em que há uma influência da forma como um município presta o seu serviço sobre o outro município, por exemplo, no caso das regiões metropolitanas, que são muito adensadas do ponto de vista populacional e cujas fronteiras entre as cidades são borradas, a titularidade, a responsabilidade pela gestão do saneamento, ela deve ser compartilhada entre os municípios e o estado ao qual eles pertencem. Então, todos devem ter uma voz e as decisões devem ser feitas de maneira colegiada. Voltando para as responsabilidades do titular, do responsável. O controle social é também uma atribuição muito importante. O que ele significa, né? O controle social ele pode se dar por diversas formas. Por órgãos colegiados que vão atuar de maneira consultiva em relação ao planejamento e à prestação dos serviços, através de audiências públicas, através de consultas públicas e diversas outras maneiras de envolver as diversas partes interessadas no serviço de saneamento. E quais são essas partes interessadas que podem participar do processo de controle social? O próprio ente público, né, seja município, estado ou até governo federal, os prestadores dos serviços, organizações de entes reguladores, a população ou órgãos da sociedade civil e outros membros da sociedade, como, por exemplo, empresas privadas ou, enfim, membros de meios de comunicação. Todos eles podem ser chamados, instados a fazer parte de um órgão de controle social ou a se manifestar em uma audiência pública.
e esse é um direito garantido pela lei e que, inclusive, atualmente, ele é um requisito mínimo para o acesso a recursos federais. O município tem instituído um órgão colegiado de controle social. Em relação às outras atribuições, a regulação, a fiscalização e a prestação dos serviços, o município ele pode delegar para um terceiro essa atribuição. No caso da regulação, o município pode delegar ou para um órgão regulador intermunicipal, que presta a regulação para vários municípios, ou estadual. Por que a regulação é tão importante no saneamento? O saneamento ele é um serviço que ele é caracterizado por ser um monopólio natural, ou seja, ter escala e exclusividade na prestação desses serviços é uma condição para sua viabilidade econômica, né? Você não pode ter duas empresas com duas redes de esgoto passando na mesma rua e o consumidor final vai escolher qual das duas acessar. Isso seria inviável financeiramente para as duas empresas. Mas o fato de que tem só um prestador, dá muito poder econômico ao prestador. É por isso que o governo tem que atuar através da regulação, garantindo tanto a qualidade dos serviços, quanto a sustentabilidade econômico-financeira deles, que vão ser feitos investimentos, e aqueles investimentos vão ser retornados, vai ter dinheiro para fazer aqueles investimentos, e principalmente que todos tenham acesso e que os serviços sejam adequados à capacidade de pagamento de toda a população. E aí entra também a fiscalização, que deve ser realizada para garantir que os princípios da regulação sejam obedecidos. Na prestação, o município ele pode delegar tanto para um outro órgão público ou uma empresa pública, como acontece com as companhias estaduais de saneamento, ou para um prestador privado, né? Pode delegar para os dois tipos de serviços. O importante de dizer aqui é que mesmo quando tem uma delegação para um prestador privado, o Estado nunca deve se ausentar da provisão dos serviços. Por mais que seja um prestador privado que esteja fazendo a prestação, o Estado deve promover a regulação, o controle social, e em muitos casos também, o Estado deve entrar em conjunto com a empresa privada, seja através do aporte de recursos, seja através de um apoio de planejamento ou com iniciativas de desenvolvimento urbano integradas, para que seja viável. Porque independentemente da sustentabilidade econômico-financeira, o saneamento e da capacidade de pagamento daquela população específica, o saneamento tem que chegar para todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação e me coloco à disposição de toda a comunidade que está participando desse encontro para trocar mais informações e impressões caso vocês queiram. Um beijo, tchau, tchau!